Havendo quórum, declaro aberta a 28ª sessão ordinária de 2019 e solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero cumprimentar os meus colegas vereadores, cumprimentar funcionários da Câmara Municipal, doutora Gendra, dona Zezé, a todos que nos acompanham nessa noite pelo portal TV Câmara e também pela Rádio Comunitária. Desejo a todos uma muito boa noite. Passaremos a leitura, discussão e votação da ata número 047 da 27ª sessão ordinária do dia 28 de outubro de 2019, leitura pelo secretário da mesa, vereador Éder. Boa noite a todos. Ata número 47 da sessão ordinária número 27. Às 19 horas do dia 28 de outubro de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal de Itanhandu, teve início a sessão ordinária de número 27 desta legislatura, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a leitura, discussão e votação da ata 46 da 26ª sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2019. A ata foi colocada em discussão e votação e foi aprovada por unanimidade. No primeiro expediente, leitura das moções 67, 68 e 70, leitura da portaria 26, leitura das indicações 266 a 270. No segundo expediente, palavra cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão encontram-se arquivados na forma de gravação em áudio e vídeo na Secretaria da Câmara Municipal, também podendo ser acessados através do portal da Câmara de Itanhandu. Leitura do projeto de lei 84. Discussão e votação do projeto de lei 80. Projeto aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei número 81. Também aprovado de forma unânime. Discussão e votação do projeto de lei 82. Projeto aprovado por unanimidade pelos presentes. Discussão e votação do projeto de lei 83. Também aprovado de forma unânime. Não havendo vereador a se manifestar nem assunto a tratar, o presidente convocou a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 4 de novembro de 2019. O presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim, Éder de Almeida Pinto Benício, secretário da mesa, lavratura da presente ata, que após ida aprovada, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Os vereadores que estão de acordo com a ata, por favor, permaneçam como estão. Passando ao primeiro expediente, com a leitura, discussão e votação de 2 requerimentos. Requerimento número 66, de autoria de Paulo Henrique Pinto Monteiro, Jefferson Rubens da Costa, Luiz Cláudio Barros Magalhães e Zé Aldair Marinho. Considerando o artigo 28 da Lei Orgânica do Município de Itanhandu, considerando os artigos 227 a 229 seguintes no requerimento interno da Câmara Municipal de Itanhandu, considerando outros mecanismos pertinentes e legais, requeremos que o secretário municipal de turismo de Itanhandu, senhor Pedro Raposo, compareça à Câmara no dia 13 de novembro de 2019, às 18 horas, a fim de prestar esclarecimentos acerca de questões administrativas e financeiras e documentais, referentes ao Carnaval 19, Natal com arte, além de esclarecer possíveis dúvidas. Aproveitamos a oportunidade para solicitar que presente reunião seja gravada em áudio e vídeo. Como voto, vereador Éder? Aprovo. Vereador Beni? Aprovo. Vereador Rubinho? Aprovo. Vereador José Aldair Marinho? Pela aprovação. Vereador Luiz Cláudio? Boa noite a todos que nos ouvem pela rádio, pelo portal da Câmara. Esse requerimento está sendo votado e foi feito basicamente por conta da visita do ex-secretário de Turismo nessa casa, quando ele se comprometeu a trazer algumas informações e com a mudança de secretário, essas informações não chegaram aqui até hoje, motivo pelo qual eu assinei o requerimento e aprovo naturalmente. Vereador Manuel Vicente? Aprovo. Vereador Paulo Henrique? Aprovo. Vereador Ferraz? Aprovo.
Declaro aprovado o requerimento 066, passando ao requerimento 067. Requerimento 67, de autoria de Luiz Cláudio Barros Magalhães. O vereador vem por meio deste requerer esclarecimentos técnicos e legais acerca da possibilidade de manilhamento e ou outra obra para os córregos do bairro Estiva, Vila Carneiro. Se possível a obra, se existem projetos e ou recursos para execução. Tal requerimento faz necessário para esclarecimentos à população que espera por essas obras há muitos anos. Como voto, vereador Éder. Aprovo. Vereador Beni. Aprovo. Vereador Rubinho. Aprovo. Vereador José Dair. Senhor presidente, o requerimento, no meu entender, está muito bem, com as suas devidas explicações, pela aprovação. Vereador Arthur Luiz Cláudio. Eu fiz esse requerimento porque, como trabalho do vereador, eu vi o povo do bairro da Estiva, da Vila, vive me cobrando, porque é uma promessa de todos os ex-prefeitos que passaram por aí de manilhar esses córregos ou dar uma solução para o esgoto a céu aberto que lá corre. Então, é o motivo pelo qual eu fiz o requerimento e, naturalmente, aprovo. Vereador Manuel Vicente. Aprovo. Vereador Paulo Henrique. Aprovo. Vereador Ferraz. Aprovo. Declaro aprovado o requerimento 067, passando a leitura de 3 moções. Cumprimento o amigo Wagner que chegou aqui. Moção de agradecimento número 71, de autoria do vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves. Foi aprovada a moção de agradecimento ao excelentíssimo deputado estadual, senhor Gustavo Mitre, por sua brilhante atuação na Comissão Pró Ferrovias em favor de Itandu e da Associação Terras Altas da Mantiqueira, se empenhando para fazer chegar até nossa cidade o tão sonhado trem turístico. Moção assinada por todos os vereadores. Moção de parabenização número 72, também de autoria do presidente Cleberson José Guimarães Gonçalves. Foi aprovada a moção de parabenização à jovem Ana Flávia Caetano, que conquistou medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Ciências, promovida pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação em um programa da Sociedade Brasileira de Física, Associação Brasileira de Química e Instituto Butantan. Uma grande conquista que orgulha e coloca em destaque nossa querida Itandu. Moção número 73. Considerando o falecimento ocorrido do senhor Ricardo Rezende Vilela, considerando tratar de pessoa estimada por todos, apresentamos à mesa, ouvido soberano plenário, dispensadas formalidades regimentais, a presente moção de pesar pelo falecimento do Ricardo Rezende Vilela, de eterna lembrança, encaminhando-se cópia destas a seus familiares desta moção de pesar. Aos familiares do senhor Ricardo Rezende Vilela, os mais sinceros sentimentos da Câmara Municipal de Itandu. Passando a leitura de uma portaria. Portaria número 27. Dispõe sobre composição da Comissão Especial de Concurso Público da Câmara Municipal de Itandu e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Itandu, Estado de Minas Gerais, no uso de uma de suas atribuições legais, e, considerando a necessidade de preenchimento de vagas para cargo público e emprego público, considerando o princípio constitucional do concurso público e o princípio da legalidade, da publicidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, conforme artigo 37, caput da Constituição Federal, resolve. Fica constituída a Comissão Especial de Concurso Público para a Câmara de Itandu para promover acompanhamento, fiscalização e avaliação do concurso público número 1, destinado ao provimento de cargos do quadro pessoal da Câmara Municipal. Compete à Comissão Especial do Concurso acompanhar a realização, julgar os casos omissos ou duvidosos e coordenar as atividades necessárias ao bom andamento do concurso. A Comissão Especial do Concurso é soberana e tem total autonomia para deliberar sobre todos os aspectos não previstos no edital do concurso. A comissão ficará assim composta: Luciana Nogueira, ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar administrativo, desde já nomeada para desempenhar a função de presidente da Comissão Especial do Concurso Público da Câmara Municipal de Itandu. Débora Cristina Nogueira Leite, ocupante do cargo de provimento efetivo auxiliar administrativo, desde já nomeada para desempenhar a função secretária da Comissão Especial de Concurso Público da Câmara. Emilson Pinto Carneiro, ocupante do cargo de provimento em comissão, secretário legislativo, desde já nomeado como membro da Comissão Especial do Concurso Público da Câmara Municipal. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Nós
queremos, nesse momento, agradecer à Prefeitura Municipal por ter nos cedido essas 2 funcionárias efetivas que vão compor a comissão efetiva, a comissão especial que vai acompanhar o concurso público da Câmara Municipal de Teandu. Senhora Luciana Nogueira e Débora Leite, que vão fazer parte, junto com o funcionário da Câmara Municipal, Emilson Carneiro. Presidente, pela ordem. Se o meu entendimento estiver equivocado, eu gostaria de esclarecimento. Artigo 46 do Regimento Interno. As comissões são órgãos técnicos constituídos por 3 vereadores com a finalidade de examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a mesma, ou de proceder os estudos sobre assunto de natureza essencial, ou ainda de investigar todos os determinados interesses da administração. Salvo o melhor estudo que eu tiver do regimento, as comissões nessa casa têm que ser constituídas por vereadores. Essa comissão, ela é uma comissão especial de acompanhamento do processo técnico do concurso e, conforme a orientação do IBAN, tem que ser feita por funcionários efetivos, na sua maioria, e comissionados. Por isso a gente pede a sessão da Prefeitura. Eu tenho que concordar com Vossa Excelência, mas quero o parecer do IBAN e o fundamento regimental para tal. Isso aí depois nós nos acertamos e esclarecemos. Muito obrigado. Perfeitamente. Passando a leitura de 6 indicações. Indicação 271, de Éder de Almeida Pinto Benício. Solicita que a Prefeitura passe a máquina e faça o cascalhamento ao final da rua Zequinha Pinto, na área não calçada, próxima à residência do senhor Eliezer, número 782. Indicação 272, também de minha autoria, Éder de Almeida Pinto Benício. Solicita que a Prefeitura encaminhe por escrito as respostas das indicações e com prazos, caso o serviço esteja dentro da possibilidade ou viabilidade. Indicação 273, de Paulo Henrique Pinto Monteiro. Solicita que a Prefeitura providencie melhoria na iluminação da rua Manuel Pinto Ribeiro, próximo ao ginásio poliesportivo. Indicação de Jefferson Rubens da Costa, de número 274. Solicita que a Prefeitura Municipal realize manutenção e melhoria do piso do trecho entre o término da plataforma da estação ferroviária e o pontilhão e que faça novamente os reparos necessários no piso do pontilhão sobre a linha férrea que dá acesso à rua Tonico Mota. Indicação 275, Éder de Almeida Pinto Benício. Solicita que a Prefeitura realize o serviço de limpeza e roçada no entorno do Parque de Exposições do bairro Jardim. Indicação 276, também de Éder de Almeida Pinto Benício, solicita que a Prefeitura faça um estudo quanto à viabilidade de contratação de um castramóvel para atender a demanda dos cães de rua do município. Nós vamos passar nesse momento ao segundo expediente, momento em que cada vereador tem até 10 minutos para fazer as suas considerações, iniciando pelo vereador líder do governo, Manuel Vicente da Fonseca. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, Éder, nosso secretário, colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal, Wagner, Dom Zezé, Argendra, ex-vice-prefeito de Teandu, né? Uma boa noite aos ouvintes da Terras Altas e internautas que nos acompanham. Primeiramente, eu quero responder aqui algumas indicações que foram feitas semana passada. Indicação 269 do vereador Elson Delfim Ramiro. Solicita o setor responsável da Prefeitura de Gapina das limpezas do bairro Santo Odila e limpeza do bueiro na rua. Esse serviço está sendo feito, começamos hoje o serviço de limpeza do bairro. Indicação 268 do vereador Éder de Almeida, solicita a Prefeitura que faça a limpeza das margens dos rios. Nós estamos vendo com o CODEMA a possibilidade de estar sendo feito esse serviço, até porque eles fecharam as margens do rio agora, por motivo de preservação. Então, vamos ver se eles vão liberar para a gente fazer esse tipo de serviço de limpeza das margens dos rios.
Solicita indicação 267 do vereador Éder também. Solicita a prefeitura solucione a falta de iluminação da quadra do bairro Jardim. Esse serviço está sendo cobrado da empresa, até porque não foi feita a aceitação ainda do serviço da quadra, e é de responsabilidade deles. Então, o Alessandro está cobrando a empresa para que faça esse serviço da iluminação da quadra do Jardim também. Indicação 266 do vereador Éder também. Solicita a prefeitura providencia a retirada de 3 veículos abandonados na rua Henrique Beltrão, atrás da escola da Várzea. Hoje à tarde sentamos eu, o Evaldo, o Elinho, e amanhã a gente vai tomar a iniciativa de retirar esses veículos, até porque já foram notificados várias vezes. O indivíduo foi embora para Itamonte, abandonou os carros, então vai ser retirado esses 3 veículos lá atrás da escola da Várzea, 2 lá no alto do Monte Verde, um lá em cima, próximo ao Bem lá em cima, e tem um outro no meio do Monte Verde, que até o Krebs me falou, mas nós conseguimos falar com o proprietário, ele disse que a semana que vem vai estar retirando do local. Indicação 270 do vereador Elson. É do veículo, Elson, essa sua do veículo lá da Monte Verde vai ser retirado também amanhã. Agora, a respeito de alguns pedidos dos colegas da semana passada, do vereador Paulinho, limpeza das vias públicas no jardim que tinha nele, o Rubim também fez esse pedido, já foi feita, né? Começamos a fazer a limpeza do Padre Chiquinho também, né? Concurso público, na quinta-feira agora vem os técnicos do IBAM para já acertar os detalhes finais do edital, para já soltar o edital para darmos início nesse tão esperado concurso público. As indicações do Éder e do BN já citei aqui. Luiz, eu consultei aqui a respeito dos exames de mamografia do Outubro Rosa e do PSA de Novembro Azul. Ela diz que todas as mamografias foram feitas na Viva Vida em São Lourenço. Ela só não teve campanha esse ano, campanha estendida, direcionada à mamografia e tanto ao PSA também, mas todos os pedidos que estão sendo chegados até ela estão sendo atendidos. E o nosso mamógrafo ainda não está funcionando, porque ela está esperando uns técnicos para colocar um software que falta no mamógrafo para estar funcionando o nosso, mas ela está fazendo outras campanhas que ela disse de grupos e está atendendo todos os que precisam. Quanto à ambulância Montana, graças a Deus, dia 30 agora fez a licitação dos seguros, tanto da Montana quanto da outra do estado, que já está emplacada também. Ela acredita que com uns 10 dias deve chegar o cartãozinho de seguro, e as duas estão aptas a viajar já, tá? Quanto ao micro-ônibus do esporte, a reta escavadeira, o micro-ônibus já veio, já está trabalhando, né, o do esporte que estava em Varginha. A reta escavadeira ainda não está para lá ainda, tá? A EST do Jardim também, conversando com o Busto, já está sendo feita limpeza, mas a EST está funcionando normalmente, tá? Do vereador Rubinho, a poda das árvores que eu mencionei, já foi feita. A manutenção das ruas, das travessas do bairro Jardim. O Léo iria para lá essa semana, mas como nós demos início na passarela próxima a Santa Casa, ele é um operador mais experiente, é muito na beira do barranco, próximo ao rio, então ele está fazendo esse serviço. Então logo ele termina, ele vai estar voltando para o jardim para a gente estar preparando essas ruas. E também eu acredito que esse final de semana, ou começo da semana que vem, vai ser feita a limpeza do córrego lá do Antônio Merez, lá, Rubinho, no São Toninho lá. Bem, hoje eu gostaria de estar falando algumas coisas das obras, que é a respeito da mudança, Paulinho, do poste da rua Antônio Pereira Leite, para que finalmente a gente conclua aquele trecho. A Ricel tinha que programar com a CEMIG a desligação pela indústria que tem lá em cima, uma rede viva, então tem que ter programado com a CEMIG, e eles agendaram para o início de dezembro fazer essa desligação e fazer a remoção do poste lá, para que possa terminar o calçamento. Tem que programar lá com eles e ficou marcado assim. O financiamento BDMG, agora está aguardando os projetos, tanto do quartel, que já tem o projeto,
e o projeto do velório para que possa mandar para eles analisar e aprovar o financiamento. Como eu citei, a passarela da Santa Casa, demos início hoje, né, com algumas mudanças lá de engenharia. Então, hoje começou a fazer essas fundações, onde nós estamos usando o Léo lá com a retro, e agora vai dar continuidade definitiva. Ruas Lamins não está parado devido à falta de pagamento da medição, são 97 mil, mas segundo o prefeito, sexta-feira caiu na conta, ele acredita que com uns 3, 4 dias deve fazer esse pagamento para a empresa, para que ela termine aquele trechinho da Joaquim Teodoro, aquele pedacinho que ficou no meio sem fazer, e as calçadas, tanto da Lamin quanto esse pedaço da Joaquim Teodoro. Bem, eu gostaria aqui, senhor presidente, já emendar na minha fala aqui, só fazer um pedido. A gente está vendo a reclamação das moscas, pedir para os técnicos que estão visitando as granjas para mandar um relatório de visita para a Câmara, para que a gente possa saber como está, que a gente vê muitos falam, não vai usar ciromazina, que não sei o quê. Então, eles já estão sendo visitados essas granjas, pedir um relatório de visita de combate às moscas aos funcionários que estão fazendo as visitas. Por hoje é o que eu tenho a dizer. Uma boa noite a todos. Obrigado. Manuel, posso te fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta bem criteriosa, não que eu seja contra, eu sou até a favor, certo? Mas eu preciso saber qual o critério que a prefeitura usa para fazer uso de serviço com caminhões e máquinas em terrenos particulares. Rubinho, no momento que a prefeitura está, tipo, numa estrada da ressaca, vamos supor, aí começa a aparecer fez o serviço de estrada e começa, um fazendeiro precisa de uma terraplanagem, um aterro, e o prefeito falou que quando estando naquela região, pode ser atendido todos os que precisarem, até porque as máquinas são para atender mesmo, as máquinas do PAC 2 é para atender o produtor rural. Tanto qualquer bairro que tiver a máquina trabalhando, é feito esse tipo de atendimento. Mas isso é feito como? Por exemplo, as pessoas sempre pedem máquina, a gente fala, a gente não pode fazer isso. E como é que é feito esse pedido? Como é que é prestado esse serviço? Como é que a prefeitura presta conta desse serviço para a população? O que eu estou dizendo, a máquina estando na região, chegando o pedido do munícipe, do proprietário do imóvel que necessita, automaticamente já atende. Valeu, obrigado. De nada. Manuel, na verdade, não sei se eu pergunto para você como líder do governo ou como vereador, ou se eu pergunto para o presidente. Esse pedido que o senhor fez em relação às moscas para a prefeitura mandar relatório aqui, isso é requerimento ou é um pedido que o senhor está fazendo para o presidente para ele te atender? Não, um pedido que eu estou fazendo como vereador, até porque eu já uso essa fala para já estar aqui também, já aproveitar como vereador. Só para esclarecer em relação às questões regimentais. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Elson Delfim Ramiro. Beni. Cumprimento os nobres colegas vereadores, todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, Rádio Terras Altas, Portal Câmara e pelo Facebook. Cumprimento a mesa diretora, Dr. Rafael, presidente Kleberson, nosso secretário Heber, funcionário da casa. Boa noite, Wagner, Dona Zezé, Gendra, boa noite. Manuel Vicente, eu fiquei muito feliz com a notícia de que vocês estão dando atenção para o bairro Santa Odila. Realmente aquele bairro está precisando de uma limpeza e vocês iniciaram hoje, né, a limpeza no bairro. Quero falar da 4ª edição do Minas Fight, que aconteceu nesse final de semana no nosso ginásio poliesportivo. A modalidade de luta esportiva teve jiu-jitsu e muay thai. Foi um evento muito bacana. Participaram 10 cidades aqui nesse evento. Quero parabenizar o Thiago Filhinho pela organização do evento, secretário do esporte,
que se deu espaço para essas lutas. Então, as nossas lutas aí, o nosso esporte está em destaque em Itanhandu e as lutas não são diferentes. Então, foi um evento bem organizado, com bastante gente participando. Inclusive, eu fiquei feliz, eu vi a Dana lá, a Dana veio aqui receber a almoção e ela hoje está, além de judô, ela está treinando jiu-jitsu e ficou feliz de me ver e agradeço os vereadores por dar espaço para ela aqui e incentivar ela a praticar esse esporte. Vou falar das faixas elevadas na rua João Batista Scarpa. A rua João Batista Scarpa é uma das avenidas mais movimentadas da nossa cidade e com a construção dessas faixas elevadas, nossa rua ficou bem mais tranquila, né? O trânsito ali ficou mais calmo, os condutores de veículos estão respeitando aí os pedestres e era uma rua ali de loucura, né? Uma rua bem movimentada e já aconteceu vários acidentes nessa rua, eu já presenciei alguns, hoje ela está bem mais tranquila e tem pessoas que realmente reclamam dessas lombadas, falam que está muito alto e eu passo por essas lombadas com 5 pessoas, nunca relou meu carro. Essas lombadas você tem que chegar e reduzir e passar devagar, não é para fazer loucura. Fazer loucura vai pegar mesmo. Eu com 5 nunca relou embaixo do meu carro, tem que fazer alguns ajustes, tem sim, precisa ser revisado, precisa sim, mas olha, ficou excelente para o trânsito de Itanhandu. E já peço para o nosso líder do governo, tem uma faixa elevada que está no nível da rua hoje, lá na João Paulo II, no bairro da Várzea, próximo ali, foi a primeira, né? Próximo ali da escola. Então os moradores pediram para que dê uma manutenção naquela faixa elevada, porque os carros não estão respeitando, ali é um lugar de movimento, muita criança passando por ali, então aquela precisa de uma manutenção. Eu dirigi ao nosso líder do governo, que essas coisas de obra tem que passar para ele. Eu visitei, nesse final de semana, fui visitar o bairro Amarelinho. E ali, Manuel Vicente, do lado da casa do Edno, tem uma canaleta ali que está entupida, cheia de barro. Se possível, você puder dar uma atenção lá para eles. E não sei se seria viável uma boca de lobo, né? A gente não é engenheiro para estar falando, mas pelo que eu vi ali, enche muito e a água de lama, barro, vai tudo para a estrada, desce o bairro afora. Não sei se seria viável uma boca de lobo ou aumentar aquela canaleta ali. Você sabe melhor do que eu, você vai saber ver com a Alessandra isso. E também tem um pequeno trecho ali no bairro que precisa de um calçamento ali. Parece que já está para sair, mas essa foi um pedido dos moradores também. Além da iluminação naquela escadaria, que é escuro ali. Então, a maioria dos moradores desce aquela escadaria, mas está escuro. Queria também falar com você a respeito da água do Monte Verde. Vocês estavam vazando e foram lá e resolveram, né? Parece que hoje vazou de novo e teve 2 pessoas lá verificando, né? Assim, me passaram. E parece que começa a vazar às 6 horas da manhã, né? Que devido a que não está usando, aí não usa água, de madrugada acho que os moradores não usam, a água enche muito, excede, então vaza mesmo. Acho que não tem boia também, né? Tem que rever essa boia. Então fiquei sabendo que foi 2 pessoas lá hoje para saber do assunto. Antes de terminar, quero agradecer a todos os munícipes que vêm solicitando meu trabalho através do Facebook, WhatsApp, vai na minha casa, para na rua. Então estou à disposição de trabalhar e atendê-los, né? A gente trabalho
é limitado, nem todas as ações dependem do vereador, mas à medida do possível, eu estou aqui para atendê-los. Com essas palavras, me despeço. Elson Delfim Ramiro, boa noite a todos. Bem, você ainda tem tempo, você me permite? Em relação à avenida com as calçadas elevadas que o senhor citou aí, só a título de esclarecer para o povo, inclusive, qual que é o nome da avenida que o senhor falou aí? João Batista Scarpa, eu falei errado? Desculpa. Foi errado, eu falei? Na João Batista Scarpa não tem nenhuma calçada elevada. Não, desculpa, eu errei então o nome da... É Fernando Costa, desculpa aí. Obrigado por esclarecer. Obrigado pela... Beleza. Com a palavra o vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Amém. Boa noite a todos. Cumprimento nossa mesa diretora, assessores e servidores da Câmara, colegas vereadores, munícipes aqui presentes, Wagner, Dona Zezé, doutora Gendra. Cumprimento os munícipes que nos acompanham pela rádio ou pelo portal da Câmara, também aí sempre acompanhando os nossos trabalhos. Um grande abraço para vocês. Estamos aqui em mais uma segunda-feira para trazer aqui alguns assuntos para casa e inclusive inicio com a educação, né? Ontem foi o primeiro dia do Enem. Desejamos aí bastante sucesso aos alunos, né, especialmente aqui de Itaendu. E nesse final de semana próximo, do dia 10, acontecerá aí o segundo dia de prova, né? Então, fica aqui o desejo dessa casa para que vocês possam fazer um grande trabalho, para que os pais ou quem cria e os alunos também possam ajudar bastante. O papel da família é bastante importante neste momento decisivo, especialmente para os jovens que estão aí no fim do ensino médio. Para os treineiros também, né, de grande valia, os alunos aí do primeiro, do segundo ano. Bom, na sexta-feira aconteceu a etapa final da Gincana do Saber, a etapa final aqui de Itaendu, né, a etapa municipal. Então foi um trabalho especialmente desenvolvido aí pelo Alif, né, grande companheiro aí da Escola Legislativa. Então, estivemos aqui como jurado, Kleber, o presidente, eu também, e foi uma manhã muito importante para os jovens que aqui tiveram, pessoal realmente muito capaz, com assim, tão pouca idade, né? Fizeram aqui um grande trabalho com boas respostas da Constituição em miúdos, que é o material que eles tiveram que estudar, e foi um período também de etapas dentro das escolas, e na sexta-feira chegamos ao fim da etapa de Itaendu, e teremos aí a etapa estadual, né, em São Lourenço. Com relação também às obras, hoje eu passei aqui, agora mudando um pouco da pasta, passei hoje ali perto do hospital, vi as máquinas, Manel, como você disse, essa passarela vai ser ali perto da ponte que já existe do hospital, realmente vai ser uma obra muito boa, né, parabéns ao Executivo, especialmente a Alessandra por esse projeto, a gente fica feliz, né, que enfim vai acontecer. A gente sabe da dificuldade aí dos trâmites burocráticos, vai ajudar bastante, porque ali é um ponto bem caótico, assim como alguns outros que tem na cidade, mas aos poucos, né, a gente vai verificando essas melhorias. Com relação às indicações, tem alguns pedidos, só rapidamente para os munícipes. Cada vereador tem sua forma de trabalhar, né, não existe aqui uma receita de bolo, mas eu particularmente tento tratar alguns assuntos de forma bastante reservada inicialmente, fazendo os pedidos para o pessoal do Executivo, mas quando acontece, né, de você não ter às vezes algum retorno, aí que eu parto para a indicação. Então a indicação é o último recurso que a gente faz. Então esse caso de limpeza no entorno do posto de saúde do Jardim, né, já é um assunto que tem sido corriqueiro, o pessoal tem cobrado bastante, até então estava no WhatsApp, agora já foi para o Facebook, então a gente pede, Mané, especialmente para que possa prover essa limpeza para eles. Desculpa, eu acabei esquecendo de responder. Eles estão indo para lá amanhã já, tá? Tá combinado, pessoal. Obrigado. Com relação também à Rua Zequinha Pinto, ali aquele finalzinho, que mora o Eliezer, na casa 782, né? Ali é um ponto que agora teve período de chuva, até graças a Deus, mas causa aí alguns efeitos colaterais nessas ruas, principalmente que vem em si numa descida. Então, se puder também providenciar um cascalhamento ali, a gente sabe que não tem material de imediato na prefeitura, né? Mas se puder fazer um estudo disso também.
Com relação aí também às respostas, a gente agradece, né, especialmente ao seu nome, Manuel, aí, por estar trazendo essas respostas, muito importante para nós, norteia bastante, ajuda nos nossos trabalhos. Mas eu ainda, né, faço aqui o pedido para que o Executivo nos envie essa resposta por escrito, e de preferência aí com prazo, se for possível, né, fazer o serviço, se estiver dentro de um estudo, de uma viabilidade, que venha com prazo, porque também facilita bastante para nós. E se não for possível fazer, que também venha essa resposta, que também ajuda, né? O não é uma resposta que muitas vezes, né, vem a evitar eventuais complicações. E hoje minha fala está bem curta, eu finalizarei falando com relação ao castramóvel, porque eu acredito que todos os vereadores, né, também o próprio Poder Executivo, tem sido cobrado com relação aos animais soltos na rua, né, tanto os de pequeno quanto de grande porte. Mas eu falarei especialmente aqui dos cães, que é um assunto bem delicado, eu acho que todo mundo que gosta bastante de cachorro, eu sou bastante suspeito a falar, mas realmente tem causado aí alguns incidentes de morder e tudo mais. Então, qual que é, né, na minha visão, uma forma de resolver esse problema hoje? Eu acredito que muito difícil, né? Resolver hoje não tem lugar para mandar os cachorros, desde que, lógico, eles sejam bem tratados também. Hoje, pelo que eu já conversei com o pessoal da PAN e com o próprio Executivo, não tem um plano de ação para hoje. Mas aqui a gente faz indicação para tentar evitar isso no futuro, porque se essa castração tivesse iniciado há alguns anos, nós não teríamos esse problema da forma que tem hoje. Talvez existiria ainda, porque eu acho que tem problema que dificilmente ele vai acabar, mas nós teríamos menos, né? Pelo menos é a minha visão, né? Não sei se eu estou certo. Mas com relação, porque o ano passado, né, teve o castramóvel, ele atendeu... tiveram várias audiências aqui na Câmara e tudo mais, o Executivo acabou provendo com pagamento do castramóvel, mas a PAN que acabou encabeçando mais as ações, né? Então fica aqui a indicação para que o próprio Poder Executivo faça, se possível busque parcerias, porque a gente sabe que sozinho é bastante difícil, até em cima da fala que o Alexandre trouxe aqui no dia que ele teve, é muito difícil, o poder público é moroso, mas tem que se buscar sim parcerias, que eu tenho certeza que é possível, especialmente depois da castração, tem um período, né, que o animal tem que ficar de observação e precisa realmente de um cuidado adequado, mas fica aqui minha indicação que isso possa ser feito para tentar amenizando esses problemas daqui para frente. Como eu disse, os que já existem na frente, falar que vai resolver, que é isso, que é aquilo, como tem até alguns que falam no Facebook, mas não são vereadores não, tá, gente? Às vezes você vê alguns munícipes falando, não, se eu fosse vereador eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Então, assim, se eu fosse técnico da seleção também, né, eu armaria o time do meu jeito, mas eu não sou, então tem que respeitar quem está no cargo, né? Então, mas com essa fala eu me despeço. Lógico que sugestões são bem-vindas sempre, mas desde que essas sugestões sejam, né, produtivas, proveitosas e dentro de uma realidade, né? Então é isso que a gente pede sempre às pessoas. Podem procurar, estamos aí. Grande abraço a todos. Boa noite. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. Quero cumprimentar os membros da mesa diretora, nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, os demais funcionários da Câmara, cumprimentar os colegas vereadores, os munícipes aqui presentes nesta noite, internautas do portal da Câmara e os ouvintes da Rádio Terras Altas FM, desejando uma boa noite a todos. Inicialmente quero falar sobre a festa literária que ocorreu neste final de semana, um evento muito importante que deu-se início na gestão passada, na pessoa do Tatal, e desde então vem dando continuidade a este evento tão importante para o município, que por sua vez envolve as escolas e homenageia os escritores itanhanduenses. E neste ano nós tivemos a homenagem à escritora Guiomar Paiva, que não mora em Itanhandu, mas que é natural de Itanhandu, e foi um evento muito bonito ver o envolvimento das escolas trabalhando as peças dos escritores itanhanduenses. Então quero parabenizar na pessoa do Pedro a continuidade deste evento, mesmo que num formato menor, com poucos recursos, mas que não deixou o trabalho morrer, né? Deu continuidade a um evento que é importante para o município, que envolve as escolas, que envolve a educação e a cultura. Fica aqui o registro da parabenização a este evento importante no município de Itanhandu. Parabéns a todas as escolas envolvidas também neste evento.
Neste momento, quero me dirigir ao vereador Manuel Vicente, que representa o prefeito aqui na Câmara Municipal, para comentar algumas indicações que recebi da população de Itanhandu. A primeira delas é com relação ao corte de grama na Escola Estadual Dona Semiana. Parece que a prefeitura, em conversa, faria o atendimento com a passagem do dia de finados, que os servidores se encontravam no cemitério para a manutenção do local. Agora que passou, a escola há mais de 2 ou 3 meses vem pedindo esse apoio da prefeitura e até hoje não recebeu o serviço, que é, mesmo a escola sendo estadual, sempre houve essa parceria da prefeitura com as escolas estaduais. Então fica aqui o reforço desse pedido, né? Os funcionários já pediram para outros vereadores, já foram pessoalmente na prefeitura e estão solicitando esta parceria para o corte da grama da Escola Estadual Dona Semiana. A segunda indicação é com relação à manutenção da estrada rural próxima à Granja ao Aviário Mantiqueira. À direita, eu já até conversei com o Manuel sobre essa estrada, esta rua, né? Fica do lado direito, indo daqui para lá, ali próximo ao nosso amigo Ademar. Se eu não me engano, são 4 ruas, ou 5 ruas que tem ali. Tem uma idosa de aproximadamente 90 anos, ou um idoso de 100 anos, se eu não me engano. E eles usam esse caminho para poder, né, sair de casa, chegar, e mesmo que não fosse isso, eu acho que é importante a prefeitura ter mais respeito com essas pessoas, com esses moradores, e dar manutenção nessa estrada. Fica o pedido registrado também, mais uma vez, os moradores já procuraram pela prefeitura, já se organizaram no bairro, mas ainda não receberam nenhuma resposta. Sobre a iluminação da rua Manuel Pinto Ribeiro, conforme indicação feita por escrito, também os moradores vêm pedir, porque está muito ruim ali próximo à quadra coberta, Aristófanes Gomes Mendes, está muito escuro a rua, e eles vêm pedindo há muito tempo já também a troca do braço de luz ou da lâmpada para poder melhorar o acesso dos moradores e transeuntes. Outra indicação é sobre a capina, limpeza e manutenção da rua, conforme eu comentei com você também, Manuel, lá no bairro Santo Odila. Os moradores estão pedindo a capina, a limpeza, a manutenção também, operação tapa-buracos. No bairro Santo Odila, conforme os colegas disseram, parece que, né, existe uma frente de trabalho que possa dar essa atenção especial a este bairro. Fui procurado também por um munícipe que questionou a possibilidade de um estudo para um perímetro de faixa amarela na rua Governador Valadares, próximo ao Correio, porque ali se estaciona muitos caminhões de um empresário e os carros encontram dificuldade, os veículos maiores, para poder, né, fazer a volta e entrar aqui na Governador Valadares, sentido Felipe dos Santos. Então, se puder ver essa possibilidade, esse estudo, se é possível, como que vai ficar, bem ali próximo à esquina, eu acredito que facilita para as pessoas. Sobre a ambulância, então, já ficamos sabendo que está dependendo dessa questão de chegar esse documento do seguro. Então, vamos aguardar e que ela possa, o mais rápido possível, estar servindo a nossa população que aguarda ansiosamente e espera não precisar, mas aguarda ansiosamente por um veículo mais confortável para atendimento à nossa população, vez que as que nós temos hoje, as mais antigas, né, já estão em péssimo estado de conservação, o que causa esse constrangimento aos doentes, às famílias, né, que precisam desse serviço. Então fica esse pedido para que possamos, o mais rápido possível, disponibilizar a nossa população. Sobre a regulamentação das leis dos conselhos municipais de controle social, nós vimos aqui na Câmara que o prefeito e o assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Itanhandu, o Dr. Gustavo, encaminhou que realmente estava ilegal a participação dos vereadores nos conselhos municipais. Mas até hoje a Prefeitura não encaminhou para cá um projeto de lei retirando os vereadores da lei municipal e organizando, regulamentando, atualizando a legislação vigente.
Então, para mim, mais uma vez, constatou-se uma perseguição da minha pessoa, né, que foi para me tirar dos conselhos, mas não tem problema. E eu gostaria de saber se o prefeito vai regularizar isso, porque ainda continua irregular, né? Só o fato de tirar os vereadores não resolveu o problema. Então, ele precisa mandar essa lei alterando, né, acrescentar uma alteração de um artigo, uma emenda, ou uma nova lei, né, estabelecendo quem são as representatividades dentro de cada Conselho de Controle Social. Né, e aí sim vai estar resolvido por completo e não capenga, como está funcionando hoje as leis dos conselhos. Então, vamos aguardar para ver se chega isso aqui ainda. Sobre a estrada do bairro Moinho, né, que foi aberta, fiquei sabendo que a estrada agora foi aberta, lá no perímetro da Pedreira, e gostaria de saber se a Prefeitura vai dar todo o suporte para manutenção, limpeza, organização, segurança dos pedestres, né, e as pessoas que por lá transitam. Paulinha, ela foi aberta só para pedestres e ciclistas, ela não foi aberta para veículos. Sim, não. Isso que eu estou dizendo. Então, vai ter que ter essa manutenção, né, de limpeza do mato, roçagem, manutenção, e para dar essa segurança aos moradores que por lá poderão passar, né? Fica aqui esse pedido e essa indicação também. O Ministério do Meio Ambiente, envolvido com o Ministério da Saúde e outros órgãos, soltaram alguns dados sobre o tratamento de esgoto no Brasil. Né? Então, quem quiser ter acesso, depois eu posso passar o link, inclusive eu acompanhei no jornal, e logo eles vão divulgar a situação do saneamento básico por município. Nós já temos por estado, por regiões, no Brasil, no mundo, também um comparativo, e logo será lançado as informações por município. Então, eu gostaria de me antecipar e fazer um pedido ao senhor, se puder conversar com o secretário de Meio Ambiente, a secretária de Saúde, para nos informar a porcentagem, né, real de que o município de Itanhandu trata o esgoto, né? Então, eu gostaria de saber a porcentagem que o município trata o nosso esgoto, porque nós estamos falando muito de Rio Verde, muito de água, de tratamento, o que é muito importante. Mas ainda mais importante é saber o tratamento do esgoto, porque não adianta a gente tratar a água e jogar o esgoto no rio in natura. Então, vamos fazer um paralelo, né, das duas informações e saber a realidade que o nosso município trata do nosso esgoto. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Luiz Cláudio Bastos Magalhães. Boa noite, presidente Cleberson, novamente em nome de quem cumprimento meus colegas vereadores, munícipes aqui presentes, que nos ouvem pelas redes sociais, pela rádio. Presidente, só vou reforçar aqui a minha indagação em relação à comissão criada para o concurso público, para que, né, tenhamos um entendimento dessa comissão e, se for o caso, de nós analisarmos essa portaria baixada por Vossa Excelência. Só quero reforçar isso porque fiz um estudo no regimento ali e não achei nada parecido com o que o IBAM pode ter nos aconselhado. E quem manda aqui são os vereadores e o regimento interno, não é o IBAM naturalmente, né? Mas, enfim. Em relação às questões do líder do governo, Manuel, você trouxe uma notícia aí que para mim é nova. A obra da quadra do Jardim, então, ainda não acabou. Certo. Manuel, você já nos esclareceu aqui que em relação àquela área lá da estiva onde o pessoal está usando, jogando material e virando um lixão lá, que ia ser fechada. Então, quero te cobrar de novo, porque vocês prometeram que vão fechar e o lixão lá só aumenta, porque a prefeitura não limpa e o povo continua jogando lixo lá. Em relação aos exames, Manuel, eu fiz a pergunta porque munícipes, pacientes,
estão postando nas redes sociais que esses exames não estão sendo marcados. Então, assim, além de uma resposta oficial, o que eu espero de qualquer agente político é de quando ele se depara com uma inverdade que ele restabeleça, corrija as informações erradas. E as redes sociais estão cheias de publicações nesse sentido. Em relação ao micro-ônibus, Manuel, que eu te pedi a questão da manutenção, é do micro-ônibus da educação. Você falou do esporte, quero saber do micro-ônibus da educação que estava com o motor fundido. Então, depois, se puder, você traz essa resposta para nós também. E a retro está lá na manutenção ainda que você disse, né? Outra coisa, Manuel, vai começar agora. Todo mundo pedir limpeza, capina da cidade, e na hora que começar a chuva, vamos começar a pedir a limpeza dos bueiros. E já estamos indo para o final do mandato. Então, o que eu gostaria que você trouxesse aqui é se o governo, e como supervisor de limpeza pública, até você mesmo, se você tem um planejamento para isso. Porque pede da rua no IP Amarelo, rua Pedro Scarpa, a rua Mauro Cunha está suja também. Então, na verdade, é o bairro inteiro. Pede da Santo Odílio, é o bairro inteiro. Então, se você já tem um planejamento da limpeza e da manutenção dos bueiros, porque se as calçadas elevadas têm utilidade do ponto de vista de reduzir o trânsito, eu estou prevendo que com o tempo de chuva ela vai transformar esquinas da cidade em verdadeiros piscinões, se não limparem os bueiros. Então, por isso que eu queria saber também da limpeza dos bueiros. Das questões em relação ao líder do governo, que eu tinha para dizer isso. Agora eu quero dirigir uma palavra à população aqui, que é em relação a um documento, que por acaso está aqui em minhas mãos, que foi firmado, a prefeitura, a secretária de administração me forneceu o xerox do documento, mas ele não tem data. Mas, enfim, isso é o de menos. O que importa é que o município de Itaiandu realizou um termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas do Estado. E esse assunto eu estou adiantando aqui para a população, para os que não têm conhecimento, porque em reuniões futuras, nós vamos chegar aonde esse termo de ajustamento de gestão vai esbarrar aqui na Câmara Municipal e no voto dos vereadores. Mas, enfim, o termo de gestão são 5 páginas, eu vou me permitir ler só o cabeçalho dele, para a população saber do que se trata. Então, é um termo de ajustamento de gestão que faz o município de Itaiandu e o Tribunal de Contas de Minas Gerais. E o objetivo do termo de ajustamento de gestão, me permito ler entre aspas, objetivo de pactuar a adequação da estrutura legislativa, física e organizacional da administração tributária do município. Então, esse é o termo de gestão assinado pelo atual prefeito com o Tribunal de Contas do Estado. E esse termo de ajustamento de gestão, ele traz 23 itens a serem trabalhados pela gestão conforme a pactuação. Então, hoje eu estou falando desse termo aqui, porque o Código Tributário e a planta de valores que nós vamos votar aqui em breve estão entre os 23 atos de gestão aqui que o município pactuou. Então, estou dando conhecimento à população desse documento e, na hora da votação do Código Tributário e da planta de valores, eu vou relembrar por que eu falei dele aqui hoje.
Fora isso, eu queria, Manuel, eu esqueci de anotar uma coisa para você. Hoje, no site da MM, está lá disposto que esse mês a MM atendeu 298 municípios. E na lista dos municípios está Itanhandu. Então, eu queria saber no que a MM atendeu Itanhandu, se você puder nos trazer essa informação aí. Fora isso, quanto tempo que eu tenho aí, presidente, fazendo um favor? 3 minutos, será suficiente. Eu quero aqui, né, reafirmar que compromisso é coisa importante que a gente faz com o povo, no papel de vereador, de prefeito, de vice-prefeito, enfim, e as dificuldades são grandes, mas os compromissos que a gente faz aqui, eu pelo menos, né, vou trabalhar, fazer o meu melhor para cumprir, e dentre os compromissos que eu tinha assumido aqui, era um recurso de 200 mil para o hospital, emenda do deputado federal Aelton Freitas. Aproveito nesse momento para, em nome seu, Gendra, cumprimentar todos os médicos, todos os enfermeiros, o gestor, o provedor e todos os funcionários do hospital. Porque, na verdade, quando a gente arruma recursos para o hospital, nós estamos arrumando recursos para viabilizar o funcionamento e o atendimento naquela Santa Casa. Aliás, atendimento e trabalho que é reconhecido pelos itanhanduenses e por todas as cidades circunvizinhas. Mas, especialmente, esse recurso que poderá ser, inclusive, usado para pagar 13º do pessoal lá. Então, como vereador, assumimos o compromisso, né, Manuel? Gendra, de, em nome do deputado, trazer esse recurso para Itanhandu. E pelo que me foi informado hoje, na sexta-feira à tarde, o recurso foi depositado na conta do hospital. Então, como vereador, procuro fazer meu melhor, né, vou tentar cumprir todos os compromissos financeiros que assumi, porque eu assumi alguns compromissos financeiros que quem quiser ouvir pode buscar no meu Facebook. E pela dificuldade de cumprir, eu não vou apagar o que está escrito lá, não. Eu prefiro correr atrás e tentar cumprir meus compromissos. Agora, apagar minhas postagens no Facebook, eu não vou, não. Então, os compromissos financeiros que eu pretendo e assumir com o município, eu quero cumprir. E esse é mais um que está sendo cumprido hoje, não faço mais que minha obrigação, esse é o papel do vereador, na minha opinião, mero representante, trabalhador do povo. Com essas palavras, eu agradeço a todos que me ouvem e desejo uma boa noite, vereador Luiz Paçoca. Com a palavra, vereador Jefferson Rubens da Costa. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, colegas vereadores, funcionários da casa, Wagner, dona Zezé, doutora Gendra, ouvintes da Rádio Terras Altas e também do portal da Câmara. Paulinho, eu quero tocar também no assunto das ruas lá do Jardim, que lá estando os munícipes já estão falando em vaquinha para arrumar a rua, que eles não aguentam mais esperar. E eu falei que eu estou dentro. Então é uma vergonha a gente ouvir isso. Mais uma vez, no final de semana, tiveram que colocar a senhora de novo na cadeira, porque o carro não subiu. Tinha uma casa lá que faltou gás, estava recebendo visita de novo. O cara chegou lá, não conseguiu o carro dele subir também. Então, a gente vai passando, nós não, eles, né? Por situações desagradáveis com visitas. E todo final de semana, o mesmo lugar, as mesmas coisas. Sobre as passagens elevadas, muitos criticam. Eu acho até que as passagens não estão altas. Elas estão
mal acabadas na sua entrada e saída. Eu acho que aquela rampa de acesso a ela está pequena. Eu já notei que algumas rampas têm 4 tijolinhos descendo, outra tem 3 e a outra tem 5. Se a gente aumentar aquele desnível dos dois lados, na entrada e na saída, os carros vão passar macios. E aonde tem o trânsito mais pesado, que é a Avenida Fernando Costa, a gente já nota que tem locais que estão afundando mais. Então o carro, quando passa num local onde as rodas, provavelmente caminhões e carretas passam, eles estão batendo mais um pouco. É lógico que a velocidade que entra e sai também pesa um pouco. Mas eu acredito que se, antes do término dessas rampas elevadas, fizer uma revisão nessa entrada e saída dela, com uma passagem, aumento naquele desnível, vai ficar bem melhor. Eu fui convidado por um munícipe na semana passada a participar de uma reunião no bairro Jardim com o tenente Edmilson, que está aí. Quero até dar os parabéns ao tenente, ele estava sozinho lá, ele está fazendo um trabalho de formiguinha, como ele disse, para montar grupos de vigilantes nos bairros. E ele começou pelo Jardim e vai continuar nos outros bairros. Lá ele já conseguiu um grupo de WhatsApp para manter a segurança do bairro. Prováveis indivíduos que ficam fazendo uso de toques em alguns lugares, ou que entram um na casa do outro, pegam uma coisinha ou outra, indivíduo que para em frente à casa dos outros, também para usar entorpecente. Tem um problema, que já foi falado nessa casa, que são aquelas carretas paradas na estrada do Jardim, que a gente vai ver uma possibilidade de abrir um abaixo-assinado e ver o que o empresário pode falar sobre isso. Então eu convido os colegas vereadores, que a gente vai abrir um abaixo-assinado no Jardim, para que seja realizado uma pesquisa, um trabalho ali, sobre aquelas carretas estacionadas no bairro Jardim, que atrapalham o trânsito. Já está começando a dar lá alguns movimentos não vou falar agora aqui, inclusive lixo. Então, fica essa aí. Parabéns, tenente Edmilson, que tem feito um belo trabalho. Eu falei até que ele precisa apresentar mais esse trabalho à população. Dar também os parabéns aos pais e alunos que ontem começaram aí o primeiro round do Enem. Eu já passei por essa fase, já estou numa fase adiantada, graças a Deus, mas sei a dificuldade, o quanto pesa esses dias que antecedem a essas duas provas do Enem. Então aí, dou o conselho aos jovens que tentem se acalmar. Já estudaram o que tinha que estudar, agora é só colocar em prática o que aprenderam e logo serão profissionais com os seus diplomas em mãos. Como pai. Eu quero pedir aqui ao secretário da mesa sobre o projeto 084, que dia que esse projeto foi protocolado na casa? O que a gente vai votar hoje. O carimbo é na mensagem dele. Que dia? Eu só quero dizer que aonde os vereadores realmente valorizam e têm prioridade nos seus salários é no trabalho das comissões. E a gente se reuniu na semana passada, na quarta-feira, e tivemos o cuidado de, antes de assinar, ler os projetos, o projeto que tinha entrado, e está aqui sem data. E a gente tirou no dia 30 a cópia. Sem data, sem a assinatura do chefe do executivo, está aqui para quem quiser ver. Então a gente toma cuidado de, quando vai analisar os projetos, analisar ele na íntegra. Depois vem o projeto, que também falta a assinatura do executivo.
e a conclusão do projeto, que tem a assinatura da Maria Aparecida, que é a secretária administrativa, do Pedro Raposo, e mais uma vez não tem do prefeito. Então entram projetos na casa e a gente tem que ficar cuidando, zelando pelo valorizar o nosso trabalho. Isso é muito sério, gente. Projetos não assinados pelo chefe do executivo. Vamos chegar lá. A gente fez o pedido, foi assinado e a gente vai votar ele hoje. Inclusive a gente já tinha assinado a lista de presença. Eu só quero que a gente tome cuidado com isso, certo? Porque faz parte de todos. Então é isso que eu pretendo. Seriedade no trabalho que a gente faz. Valorizar o que a gente recebe aqui. E a gente valoriza hoje, na hora de votar o projeto 084 de 2019. E na hora de trabalhar ele nas comissões. Não tem nada de errado com o projeto. Correto. Provavelmente seja unânime a votação, mas a gente tem que tomar cuidado com documentos que chegam a essa casa sem assinatura. Com essas palavras e com esse devido cuidados, eu encerro a minha fala hoje, desejando uma ótima semana a todos os munícipes de Itanhandu. Uma boa noite e muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Daler Marinho. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar também os membros da mesa diretora, caros colegas vereadores, público aqui presente no plenário desta casa. Quero cumprimentar os munícipes também que estão acompanhando essa reunião pela Rádio Terras Altas e pela TV Câmara. Primeiramente, eu quero fazer um comentário e também colocar ao líder do governo, o senhor Manuel Vicente, para que ele busque informações, caso ele tenha já para nos informar, a respeito da água do Monte Verde e da Rua Sagrado Coração de Jesus, que os problemas não solucionados no Monte Verde também não solucionam o problema da Rua Sagrado Coração de Jesus, principalmente no ponto mais alto daquela rua. Então, no final da minha fala, eu gostaria, caso você tenha alguma resposta, gostaria de ouvir, entendeu, senhor Manuel? Principalmente na Rua Sagrado Coração de Jesus, os moradores lá estão sofrendo uma consequência muito grande também. E foi sugerido a colocação até de uma caixa reservatório lá, e me parece que a prefeitura disse que não haverá necessidade para tanto, mas pelo que a gente observa, seria o ideal para que atendesse aquela necessidade, mesmo que se dê algum problema no Monte Verde, lá, os problemas lá seriam solucionados com esse reservatório. Então, gostaria de deixar em aberto ao nosso líder de governo, para que ele possa trazer alguma informação ainda hoje, caso não tenha, na próxima reunião. Também, referente à água lá do bairro Padre Chiquinho, Manuel. Nós sabemos que o nosso caminhão-pipa constantemente está lá para poder auxiliar no abastecimento lá, devido à falta d'água, mas nós temos lá uma situação que a própria prefeitura já conhece e sabe muito bem a respeito daquele poço artesiano. O poço artesiano necessita de uma manutenção, que tudo isso indica que com pouco custo consegue dar uma manutenção, sendo que aqui em Capivari nós temos uma empresa que é de poços artesianos, já teve gente lá do bairro que teve procurando saber quanto que custaria uma manutenção de um poço artesiano, principalmente sabendo que lá no bairro Padre Chiquinho, naquele poço lá,
está trincado, rachado um cano interno que vai lá no fundo do poço. Esse cano pode ser retirado a qualquer momento, até através do maquinário próprio da prefeitura. O próprio maquinário da prefeitura também talvez seja suficiente, capaz para poder resolver. E nós sabemos também que funciona direto o consumo de energia elétrica, a bomba funcionando 24 horas por dia, e sendo que essa rotatividade, esse gasto que está gerando, ela tenta tirar essa água, mas a água volta devido a essa rachadura desse cano. Então, provavelmente, uma solução para isso eu acho que tem, e resolveria o problema também do pessoal daqui de baixo do Curral Falso, próximo ali da Ponte de Zinco. Então, tudo isso, senhor Manuel, é interessante levar esse conhecimento à Secretaria de Obras, ao nosso prefeito, para que essas providências sejam tomadas o mais rápido possível, que a gente vai eliminar custos com isso e pagando menos energia, tendo menos custos com caminhão-tanque, enfim. Eu acho que vai ser benéfico, com pouco dinheiro, com poucos gastos, a gente consegue resolver esses dois problemas que são muito sérios. Gostaria também de uma outra situação, o material retirado para a construção das passagens elevadas, ou seja, os bloquetes, os paralelos, se a prefeitura já tem um local certo destinado para a recolocação desse material, aonde seria, se é possível, nós, vereadores aqui da Câmara, pudéssemos estar acompanhando o quanto em metro quadrado que já foi retirado desse material, o que dá para a prefeitura recompor ou fazer um novo calçamento para atender as pequenas situações, ou seja, pequenas ruas, finais de ruas, principalmente lá no bairro Santo Odilo, existe um compromisso da prefeitura de fazer naquela localidade, lá na rua, na última rua lá do Zé Raimundo, na descida, que agora com problema de chuva, você sabe muito bem que é um problema muito sério que tem lá para entrar e sair, e se está no projeto essa rua lá para poder ser atendida. No bairro da Vaz, na Travessa Ciro Batista Scarpa, um pequeno trecho também de uma passagem lá, com pouca coisa, consegue fazer isso. Existe um pedido de praticamente quase todos os vereadores aqui, desde o início da administração. Na rua, lá em frente à igreja que foi construída recentemente, no bairro da Vaz do Rio Verde, que também existe um compromisso de fazer um pequeno trecho daquela rua lá, enfim, demais outras que já foram citadas aqui pelos novos colegas vereadores. Então, acho que isso seria muito interessante. Eu sei que está aguardando o concurso público ser realizado para contratação de calceteiro, mas para essa finalidade, enquanto não se tem que comprova que não existe calceteiro disponível na prefeitura, é bem possível, e é possível, e pode ser feita licitação de empresa, somente de mão de obra, para poder atender essa necessidade, não havendo necessidade de aguardar até o concurso público. Se for aguardar até acontecer, esses pequenos calçamentos não vai sair do papel, porque o concurso, se fosse realizado, somente a partir de maio ou junho do ano que vem, seguindo um calendário lógico de prazos a ser seguidos. Com relação às músicas também, Vossa Excelência trouxe aqui uma notícia para nós, mas é de extrema importância esse trabalho. Acho que se começou a fazer a visita a partir do mês de novembro, começando um pouco tarde, que já deveria ter reiniciado em setembro, porque era a partir dali que nós deveríamos estar fazendo o acompanhamento para evitar a proliferação agora no período de chuva. Mas, de qualquer maneira, é importante nós trazermos aqui a reivindicação da população, que é um assunto que a lei apresentada nessa casa por mim e pelo vereador Paulinho, nós queríamos que essa lei realmente fosse uma lei que fosse aplicada
em todo o seu conteúdo. Deu muito trabalho e nós trabalhamos muito nela. Sabemos que precisa terminar a sua regulamentação. Nós contamos também com o apoio do Executivo, da Secretaria do Meio Ambiente, que a Vigilância já fez a sua parte e aguardando a Secretaria do Meio Ambiente para poder terminar e colocar em prática a regulamentação desta lei. Luiz Cláudio, me permita aqui citar seu nome e parabenizar também a preocupação do deputado com relação ao atendimento da nossa Santa Casa. Não só de você também, quero também parabenizar o vereador Paulinho, o vereador Éder também, que já teve um trabalho em cima do deputado para poder apoiar. O meu trabalho também através do deputado Eros Biondini. Então, tudo aquilo que a gente vem fazendo em prol do hospital, as emendas parlamentares. E eu quero também fazer um último registro aqui, que foi do Bilac Pinto, que é uma emenda parlamentar no valor de R$250 mil, né, presidente? Que direcionou para o hospital. Então, tudo isso que a gente faz também direcionado ao hospital, nós estamos fazendo em benefício da população, de uma melhor saúde, melhor atendimento. Então, o benefício é grandioso, é muito importante todo esse trabalho. Então, eu, como membro do Conselho, que faço parte do hospital, nós ficamos imensamente gratos, em nome do provedor, em nome de toda a direção lá. Queremos agradecer a todos por tudo que tem feito em benefício do nosso hospital, que é em benefício do nosso povo. Senhor presidente, quanto tempo que eu tenho ainda? Eu só queria fazer um comentário muito rápido e também só para tornar público um acontecimento que houve no meio da semana. Eu sou muito grato pelo atendimento que eu tenho pela saúde do município de Itanhandu. Desde 2010 eu venho fazendo tratamento de saúde em Belo Horizonte, em São Paulo, no HC. Eu sou muito grato que sempre foi disponibilizado, entra em governo, sai o governo, e sempre tive o respeito e o atendimento. E é por isso que eu sou muito grato e quero fazer isso publicamente, esse agradecimento. E por outro lado também, registrar uma preocupação que aconteceu nessa viagem, nessa última que eu fiz, não por mim só, agora eu falo até como vereador, em nome dos usuários de transporte público de tratamento fora do município. O cuidado que devemos de ter uma responsabilidade muito grande quando nós vamos liberar um veículo para transportar o pessoal que vai para fora, entendeu, senhor presidente? Falo isso não para querer fazer crítica, e sim para que o governo municipal ache um meio, uma maneira da gente poder resolver o mais rápido possível essa situação de veículo adequado para poder fazer o transporte. O carro é novo, o carro é bom, foi adquirido dentro da administração agora que nós elegemos. Enfim, realmente a preocupação da administração é de oferecer boas condições, sim. Eu sou testemunha disso, porque eu sou usuário e sei. Mas esse último acontecimento, eu quero fazer esse registro para que tomemos o máximo de cuidado, porque passamos o risco de perder a própria vida em viagem. Ou seja, pneus já vencidos, não em condições de fazer uma viagem longa, até mesmo dentro da cidade, acho que não deveria. E, por outro lado, ficamos das 5 horas da manhã até próximo de Guararema, até 10 horas da manhã, para resolver um problema que todos nós éramos 6 pacientes que tínhamos compromisso em cada um no seu setor da saúde e hospitais de São Paulo, e com consultas marcadas, com medicamentos já para ser retirados, que são medicamentos de alto custo, enfim. Eu só queria fazer esse registro justamente para que nós, vereadores, tomamos esse conhecimento e ajudar, sim, cada um dar a sua contribuição, conversando lá com o prefeito, com a Secretaria de Transporte. Hoje eu não sei quem está respondendo pela Secretaria. Enfim, é para que
E o pior de tudo, que eu gostaria de deixar bem claro aqui também, é que na hora que foi trocar o step, que se tivesse, não teríamos passado o risco que nós corremos, já corremos devido à situação do pneu. E agora, na hora que foi trocar o pneu, foi buscar o step não era do próprio carro. Era um step completamente diferente, que não deu para fazer essa troca, no qual nós ficamos 5 horas esperando, e o seguro, o pagamento do seguro, que deveria editar o seu bilhete dentro do carro para que fosse acionado, isso era 4h30, 5 horas da manhã. O seguro não estava dentro do veículo. Então, esse é um sinal de alerta para que isso seja tomado providência urgente, porque as viagens não param, elas são seguidamente, todo dia, toda hora, mas que nós precisamos disso. Senhor presidente, eu quero agradecer pela paciência, por ter tolerado, mas isso eu quero que a administração entenda como se fosse um pedido de todos nós vereadores, de nós aqui e de todo o usuário, ok? Muito obrigado, boa noite a todos. Senhor presidente, eu posso responder esses questionamentos do Zé da Água aqui do... Ô Manuel, o tempo passou bastante, faz em 30 segundos então, faz milagre aí. Tá, Ô Zé, a respeito da água, tanto do Monte Verde quanto o Sagrado Coração de Jesus, realmente o Sagrado Coração de Jesus sacrifica um pouco quando aciona a bomba de 10 kVA, que durante o fim de semana a gente liga ela para que não falte água no bairro Monte Verde. Mas com a instalação, inclusive hoje o pessoal da empresa do fibramento esteve lá para concluir os trabalhos. Com a instalação dessas caixas, a água vai cair por gravidade na caixa de baixo e a gente acredita que resolve o definitivo do Sagrado Coração de Jesus. Quanto ao poço artesiano do Padre Chiquinho, inclusive nós já pedimos a visita do pessoal de São José para vir, mas estão com dificuldade, então acionamos o pessoal de Capivari, ficou de vir hoje, mas não aparecer, devem vir amanhã, para que solucione esse problema também do poço artesiano. Quanto as rampas elevadas, o material que está guardado vai sim para calçar a última rua do Santo Odila, aquela ponta do Amarelinho ali no finalzinho da rua do Amarelinho, próximo ao São Reinaldo, ali nessa travessa que você disse. Essa rua da Várzea também já está planejado, tem planejamento para calçar com o restante da rua Antônio Pereira Leite, que vai ser executado com o restante de lá. Quanto ao veículo também, nós ficamos sabendo do acontecido, né? Mas a gente sabe que não sei qual a condição real do pneu, mas o pneu não chegou a estourar, saiu o emborrachamento do pneu, a gente sabe a dificuldade do material de licitação, que é um pneu que vem do Vietnã, me parece, então a qualidade é muito inferior, mas infelizmente a licitação, né, e é um absurdo mesmo, esse negócio do step ter sido trocado o veículo, eu acho um absurdo um motorista ter coragem de fazer isso com um outro colega, trocar o step sem saber que aquele step não daria no carro se precisasse, né. Então é o que eu tenho a dizer desses comentários aqui. Com a palavra, o vereador Sérgio Adriano Ferraz. Boa noite aos amigos vereadores. Gostaria de começar a minha fala parabenizando a Polícia Militar, na pessoa do Tenente Ednilson, pelo esforço em manter a ordem na cidade, em especial no bairro Santo Odila. Viemos tendo uns problemas recentes lá com tráfico de droga e foi solicitado pelos moradores a presença da viatura. Eles estão sempre dando apoio, correndo atrás, e acredito eu agora que essa ronda intensiva que eles têm feito e mais a chegada agora do delegado na nossa cidade, esse bairro vai estar sendo bem assistido, né? Então essa semana eu encontrei alguns moradores que estavam bem assustado, semana passada no caso, bem assustado, mas a polícia foi bem presente, indo todos os dias, né? Tem ido todos os dias, estão marcando presença, é questão de tempo para estar resolvendo esse problema no bairro. E fico satisfeito também dele estar indo, dando atenção no bairro do Jardim. Já conversamos aqui a respeito desse, quando estava tendo aquela zona de furtos, assaltos aqui na cidade, a criação desses grupos de bairros mesmo, de WhatsApp, que funciona, entendeu? Os bairros que tem problema com tráfico de droga, muita briga, roubos,
pessoas suspeitas. Cria-se um grupo de WhatsApp, chama, solicita a presença da Polícia Militar, conversa com eles, assim como o pessoal do Jardim está fazendo, né? Siga o exemplo, porque a segurança comunitária, ela funciona, tá? Já que o Estado não fornece homens suficientes para estar trabalhando, né, na segurança, então que façamos a nossa parte. Esses grupos são eficientes. Em São Paulo eles já fazem isso, chama vizinhança segura, tem vários nomes, esses programas que eles fazem em cidades maiores com maiores problemas de segurança. Então, parabéns ao tenente, né, que Deus abençoe e que dê tudo certo aí no desenrolar desses acordos sendo feitos. Parabenizar também aqui o jovem Lucas, né, o filho do Lepi, que trabalha ali no Banco do Brasil, né, mais uma vez foi campeão, né, de marcha. Então, Lucas, parabéns aí para você. Você é um menino sério, né, uma pessoa humilde. Que Deus te abençoe cada vez mais. A respeito da limpeza que está sendo feita ali no Santo Odilo, o Mané está falando que amanhã o pessoal já está indo para o jardim, mas ali outro grupo, outra frente. Porque ali na calçada da ABB e do outro lado da rua onde o ônibus para as crianças descer, está sujo. Até me falaram hoje, o Ferraz, não tem como limpar aqui, porque as crianças param o bairro inteiro, né? Em frente à ABB, você sabe onde eu estou falando, na esquina ali, né? Parabenizar também o Denis, né, que é muito cobrado por muitas coisas. Ninguém consegue ser 100%, mas na medida do possível e com pouco dinheiro no orçamento, conseguiu estar fazendo a melhoria na iluminação da quadra, né, colocando uns holofotes de LED, melhorando a iluminação e com economia, né? E espero que no futuro toda a cidade tenha iluminação de LED. A gente já vê isso aqui no bairro vizinho nosso, no Pé do Morro, no Pinheirinho, nos trevos de Passa Quatro, na entrada de Itamonte. Então agora LED, quando você está chegando em São Paulo, eu cheguei à noite num voo, eu percebi que onde tinha LED, aquela iluminação clara, limpa, e as demais aquela amarelada, bem fraca, né? Então, ou seja, além de clarear muito mais, a economia é maior, muito maior. Em casa eu troquei tudo por LED, eu já senti na conta. Então, parabéns, Denis, aí pela atenção, né? O pouquinho que faz a diferença. Eu estou tentando jogar, de vez em quando eu jogo aí com as molecadas, né? E não era a minha vista, não, era precária mesmo a iluminação. E agora com esse reforço do LED já vai melhorar bastante. Tem vários assuntos, mas hoje eu vou encurtar um pouco a minha fala. E desejar a todos uma excelente semana, né? E Deus abençoe a todos. Nesse momento faço uso da palavra o vereador Kleberson, do PSTB. O vereador Edler já comentou aqui, nós tivemos na última sexta-feira, aqui no plenário da Câmara Municipal, a primeira edição da Gincana do Saber, etapa municipal. Então, aconteceu através da Escola do Legislativo, pela primeira vez, essa Gincana do Saber, e aconteceu as etapas nas escolas, onde o Éder, como presidente da Escola do Legislativo, foi junto com o Aleph nessas escolas e participou, e de cada escola veio uma dupla representando para cá, duas duplas representando para cá, das escolas que quiseram participar. Então, só para explicar para a população, participou aqui o Souza Nilo, participou a Dona Semiana, o Objetivo e a Escola Aquarela. Cada uma dessas escolas mandaram para cá duas duplas. As perguntas eram sobre a Constituição Federal. E nós que estivemos aqui, ficamos muito contentes e surpresos com o resultado que os alunos tiveram aqui. Craques nas respostas. Estudaram para estar aqui, naturalmente, mas esse é o bem que a Escola do Legislativo pôde fazer a esses alunos nesse tempo, levar conhecimento. E eu
pude conversar sobre isso com algumas pessoas fora da Câmara, e as pessoas falam, eu queria ter tido essa oportunidade de conhecer sobre política, sobre Constituição, sobre leis, quando eu era criança na escola. Que bom que esses jovens estão tendo essa oportunidade. E a Escola Aquarela foi a grande vencedora aqui, foi campeã da etapa municipal, e hoje em São Lourenço, os alunos Miguel e Júlia se classificaram para a grande final. Hoje tinha lá uma eliminatória, e eles ganharam, somente eles foram classificados para a final de todos que estavam lá hoje. Amanhã tem outra eliminatória, na quarta outra eliminatória, e na sexta a grande final às 15 horas lá em São Lourenço, da etapa regional da Gincana do Saber. Ou seja, Tenhandu já está na final, na primeira vez que participa. Então, parabéns para os alunos na Câmara de São Lourenço, sexta-feira. Dessa forma que aconteceu nas escolas, dessa forma completa, foi a primeira vez. Mas realmente, ano passado já aconteceu, eu me lembro que o diretor da Escola Legislativa comentou que aconteceu direto a etapa municipal, não tinha tido as etapas eliminatórias nas escolas. Mas o resultado da Júlia e do Miguel, da Escola Âmbito Aquarela, nos deixa muito orgulhosos, realmente. Alunos de Tenhandu, jovens que já estão na final representando. Dou parabéns para o Éder e para o Alif, que acompanharam os alunos nesses estudos. Ontem aconteceu o Enem, como alguns vereadores já comentaram aqui, sobretudo o Éder, professor também, e eu fiquei surpreso com o tema da redação do Enem, que foi democratização do cinema. E aí hoje, na rua, 2, 3 amigos meus me procuraram para falar que utilizaram do projeto de lei que eu fiz aqui na Câmara, criando cinema na Câmara, que já tem funcionado, trazendo alunos das escolas para cá. Então eles falaram que essa lei ajudou muito eles, e que eles fizeram menção da lei que nós aprovamos aqui na Câmara, nesse tema do Enem de ontem, da redação de ontem, que era realmente democratização do cinema. Como fazer as pessoas terem mais acesso a programações de cinema de uma forma mais popular, mais acessível, aproveitando de estruturas audiovisuais que já existem por aí. Então, realmente foi uma surpresa positiva para mim ontem. Com relação ao questionamento do vereador Luiz, nós vamos nos aprofundar mesmo, até porque é a primeira vez que a Câmara está passando por esse momento de concurso e nós queremos fazer da maneira mais adequada mesmo. Mas, em rápida conversa aqui com o nosso assessor jurídico, o entendimento, pelo menos primário disso, é que a comissão não é uma comissão de estudo, de acompanhamento de projetos, de tramitação de projetos, apenas de acompanhamento do projeto do concurso, que é uma questão totalmente técnica, do processo do concurso, de organização estrutural do concurso. Existe até, inclusive, jurisprudência de tribunal de contas, dizendo que a comissão tem que ser formada por funcionário nesse caso. O regimento não trata, então, de questão de concurso. Essa comissão tem outra natureza nesse entendimento. Inclusive, a comissão ela poderia ser formada por mais funcionários. O mínimo tem que ser 3. Mas é o que eu disse, nós podemos aprofundar nessa questão aí, até porque pouco vai mudar. Mas eu tenho certeza que, se for pelos funcionários que nós colocamos, estará bem acompanhado também a questão do concurso da Câmara, que deve ter o seu edital já para os próximos dias, assim como da Prefeitura. Eu espero também que ainda, talvez no mês de novembro, nós tenhamos 2 editais, o do concurso da Câmara Municipal e do concurso da Prefeitura, o que vai ser realmente um prêmio para a população, aí, um presente de Natal. Tanto tempo está esperando o concurso. Com relação à informação do Manuel Vicente aqui hoje, que vem da Prefeitura, com a informação de que vão começar a recolher os veículos abandonados, eu agradeço muito. É uma lei minha, eu quero lembrar a todos que nós aprovamos, foi a primeira lei de vereador que nós aprovamos nessa legislatura, todos os vereadores aprovaram, eu sou muito grato por isso. E uma lei que funcionou naquele momento e depois parou de funcionar, porque depende da Prefeitura. Então está na hora realmente de nós tirarmos os carros abandonados das ruas, carros que já estão há muito tempo parados nas ruas, causando problemas de saúde pública, inclusive. Rato, baratas, mato que cresce em volta, não dá para o pessoal fazer a limpeza. Então tem veículo que não tem roda, que não tem frente, que não tem capô, que não tem motor, é carcaça, tem que tirar mesmo. Nesse caso não cabe nem notificação. Então, realmente eu fico satisfeito com essa notícia e espero ver de fato isso acontecendo.
Tenho informação de que o delegado toma posse essa semana. Deveria chegar por hoje em Itaiandu, talvez até já esteja em Itaiandu. Ele já esteve aqui dando uma olhada na cidade alguns dias atrás e agora tomará posse definitivamente. Delegado titular de polícia da nossa cidade é uma grande conquista, eu já falei isso aqui alguns dias atrás, e eu quero me empenhar pessoalmente junto do novo delegado para que nós consigamos trazer novamente para Itaiandu a emissão de carteira de identidade. Nós precisamos fazer isso. Não dá para a população ficar se locomovendo a outras cidades para tirar um documento que é tão simples e tão necessário e importante. Então, na primeira oportunidade que eu tiver, eu quero pedir pessoalmente ao delegado que nos ajude nessa questão, porque depende totalmente da delegacia de polícia da nossa cidade, sobretudo agilizar para que nós consigamos fazer esse curso lá com o funcionário da prefeitura lá em Belo Horizonte. Quero agradecer a todos que me ouviram nessa noite. Vereador Kleberson, do PSDB. Passando à ordem do dia, e antes de iniciar a discussão e votação do projeto de lei que nós estamos para hoje, submeto ao plenário a possibilidade da discussão de maneira global, desde logo, dos projetos na forma do artigo 173, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaiandu. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Discussão e votação do projeto de lei número 084 de 2019, apresentado pelo prefeito municipal, senhor Evaldo Ribeiro de Barros, que dispõe sobre a alteração e revogação de artigos da Lei Municipal 678 de 2009, que criou o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural do município de Itaiandu e da outras providências. Leitura dos pareceres. Parecer 80 da Assessoria Jurídica. Projeto de Lei 84/2009, modificação de diploma legal, revogação, Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural. Trata-se de projeto de lei autografado pelo chefe do Poder Executivo, pelo qual se pretende a modificação textual da Lei Municipal 678 de 2009, que criou o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, na medida em que revoga dispositivo e altera a redação de outros. Maiormente, ao desvincular o referido fundo de natureza contábil e financeira da Secretaria Municipal de Educação para atrelá-lo à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não detecto vício, sendo privativa do prefeito. Cuida-se apenas da proposição modificadora de diploma legal, justificando-se pela recente forma e reestruturação administrativa do município. Reforma esta já aprovada por este Parlamento, segundo o qual o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural mais adequadamente deve ser encampado pela Secretaria de Turismo e Cultura. Logo, essa assessoria não tem outras considerações a fazer acerca de aspectos materiais do projeto em tela, por entendê-lo juridicamente possível, oportuno e conveniente. Tangente ao texto técnico redacional, entendo que estão adequados, razoáveis motivos expostos na mensagem anexa ao projeto. Destarte após apreciação e parecer favorável da douta Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, opinando obrigatoriamente a Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde e ouvida convenientemente a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Seja o projeto encaminhado a plenário do Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria simples, pois tratar de projeto de lei ordinária. Uma vez aprovado, seja remetido ao CAID para sanção e promulgação. É o parecer sob censura pela legalidade e juridicidade do projeto de lei, pugnando por sua normal tramitação legislativa, cabendo, todavia, ressaltar presente parecer de cunho orientativo e opinativo, não vinculando vereadores e comissões às suas motivações e conclusões. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade técnica legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Parecer da Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Sendo projeto de competência da comissão se tratando de matéria constitucional de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Como voto, vereador Éder? Aprovo. Vereador Beni? Aprovo. Vereador Rubim? Aprovo. Vereador José Adair? Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Luiz Cláudio? Projeto estudado nas comissões e, na verdade, uma alteração que se faz necessária por adequações de assunto, secretaria, finanças, enfim. Aprovo. Vereador Manuel Vicente? Aprovo. Vereador Paulo Henrique? Aprovo. Vereador Ferraz? Aprovo. Declaro aprovado o projeto de lei número 084.
E nessa noite nós tivemos uma reunião bastante dinâmica, produtiva. Acredito que dessa maneira a população gosta, não fica cansativo, não fica pesado. Nós vamos terminar essa sessão. Declaro encerrada, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 11 de 11 de 2019. Boa noite a todos.